As mulheres representam mais de 50% da população brasileira e 25,3% são compostas por mulheres negras. Mesmo nós sendo mais da metade da população, muitas ainda são adversidades quando nós fazemos o recorte racial e de gênero. E para falarmos um pouco mais sobre a mulher negra em sociedade, o Levante de hoje convidou a jornalista e youtuber Claire Oliveira. Tudo bem, Claire? Tudo ótimo. Ah, maravilhosa! E aí, Claire, eu queria começar te perguntando quem é Claire? Claire é uma pessoa questionadora. Desde pequena eu me questionava por que o mundo todo não é para todo mundo. Né? Essa foi talvez a pergunta que mais norteou a minha vida. Jornalista, hoje funcionária pública, coordenadora da saúde da pessoa com deficiência, coordenadora do Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva, youtuber, e uma pessoa que ainda se pergunta por que o mundo todo não é para todo mundo. E como que tu procura sanar ou procurar algumas respostas sobre o porquê o mundo não é para todo mundo, principalmente fazendo recorte de mulher negra? Na verdade, essas respostas a gente, infelizmente, ainda não tem todas, porque a gente vai respondendo isso à medida que a gente vai sentindo na pele o dia a dia de como é ser uma mulher negra no Brasil e numa cidade onde existe a questão da colonização alemã. Mas isso eu consegui há pouco tempo, digamos assim, há uns 4 anos atrás, com 44, com 40, que eu consegui ver que essa pergunta tinha que ser respondida, né, de alguma forma. E essa pergunta ela tinha que começar a ser respondida por mim, pela minha identidade, me vendo como uma mulher negra, que faz parte da sociedade e que não tem que se envergonhar por ser negra. Né, que pode utilizar o seu cabelo natural, que pode colocar os seus turbantes, brincos, enfim. No momento em que eu consegui responder essas perguntas de quem é a Claire e ver que eu sou única, que é uma pessoa, que é uma mulher negra numa sociedade machista, racista, as outras questões elas foram vindo naturalmente, assim, né? Então tu começa a ler mulheres negras, tu começa a consumir a arte de mulheres negras, né? Tu começa a se identificar com uma cultura que antes não parecia não te pertencer. E esse pertencimento, como a gente consegue como é que a gente consegue se apropriar do nosso pertencimento? Porque nós somos privadas da nossa própria história, do nosso próprio ser mulher negra no sentido de assumir ser negra com as nossas características, com o nosso cabelo, com a nossa identidade, é muito complicado. Então, como a gente pode literalmente pertencer ao nosso pertencimento, digamos assim? Sim, eu consigo te entender porque assim, talvez essa geração já tenha essas respostas de forma mais rápida. Mas tu ser uma criança negra nos anos 80, por exemplo, tu não tem referências. Então tu não consegue saber a que grupo realmente tu pertence, porque na escola geralmente é tu e mais uns 2 coleguinhas, né? Tipo no ensino fundamental, é tu e uns 2. Daí vai afunilando até tu chegar na faculdade, de repente tu tá numa sala de aula que é só tu. Sim, porque é isso, a gente sai daquele mundo maternal ali onde tu é a princesa da casa, onde tu é a menina mais linda, toda protegida, daí tu vai pra escola, toma aquele baque e vai afunilando e parece que a gente vai ficando cada vez mais solitária. Quanto mais a gente vai ascendendo, mais solitária nós estamos, né? Exato. De tu olhar, que nem hoje eu olho pros lados quando eu tô trabalhando e eu vejo que eu sou a única mulher negra na minha sala, que tem 15 pessoas. Daí tu vai abranger pra questão do andar, né? É eu e mais 2, 3 pessoas. Daí lembra aquela época do coleguinha, né? Que quando a professora às vezes ia falar sobre escravidão, ela ficava olhando pra tua cara pra ver se tu ia conseguir falar. E nem a gente sabe o que tá acontecendo. Não. E é muito disso, né? Na escola a gente é notada só pelo período escravagista também. A gente não tem uma história positiva sobre ser negro. Não é nos ensinado de forma afirmativa e positiva de ser mulher negra. A gente é preterida da nossa própria história, dos nossos próprios heróis. E a mulher negra e o negro a gente não é
resumido somente ao período escravagista. Então, fugir disso é muito complicado também. E eu acho que é aí que eu digo que essa geração tem sorte, porque, na verdade, além de ter um acesso maior à questão da literatura das pessoas negras, porque antes isso ficava escondido ou até as editoras não queriam nas suas estantes, né? As livrarias não queriam nas suas estantes. Talvez o negro que não fosse, por exemplo, uma grande estrela internacional, né? E hoje essas discussões elas já estão na livraria, estão no Instagram, estão no YouTube, estão no reality show. Então isso vai fazendo com que aos poucos esse momento do despertar da mulher negra ele vai sendo cada vez mais cedo para essas meninas, né? E isso me deixa muito feliz, para elas não passarem por tudo que eu passei, vamos dizer assim. Então, basicamente, é o acesso à informação mesmo. As pessoas hoje elas têm o acesso à informação. Hoje a gente não precisa mais ficar à mercê da ignorância ou do esquecimento, porque é literalmente ir buscar o conhecimento. A questão da identidade dessa informação, né? Porque uma coisa é alguém tá te contando uma história de outras pessoas negras. Outra coisa é tu tá escutando essa história vindo do próprio negro, né? A questão da identidade, por exemplo, no YouTube, quando meninas vão às vezes procurar alguma coisa sobre faça você mesmo e encontram uma pessoa negra que não necessariamente precisa estar falando sobre questão racial. Mas é que sempre rola a empatia de quando a gente vê um produtor de conteúdo negro, mesmo ele não falando sobre raça, já rola aquele contato imediato de identidade. Aquele coração quentinho, né? Sim, né? Assim como a gente passa quando... É muito engraçado essa conexão, acho que só mulheres negras têm, de quando a gente passa uma pela outra e tem aquele sorriso de garota, você consegue. Sim, ainda mais nos ambientes assim que é mais raro, né? Porque existe a pirâmide social, então tem a base, né? E na base tu encontra praticamente o negro também como uma questão periférica, mas o negro tá na base. Quando tu vê que justamente ele tá numa outra posição que não é tão comum de tu ver, é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, quando tu vai ver um comercial de um perfume, aonde a família negra é classe média, anda de carro, tu acha que aquilo é sensacional, mas daí tem pessoas que acham que isso é demais, né? Mesmo nós negros e pardos sendo 54% da população, né? E daí fala, tá, mas a etnia, mas as pessoas asiáticas não ficam. Mas se tu for ver, as pessoas asiáticas, hoje no Brasil são 2 milhões de pessoas, ou seja, é um número menor de pessoas. Por mim, todo mundo poderia se ver, sabe? Mas por que esse 54% da população, e agora tu falaste da questão de 25% das mulheres negras, elas só estão em 7,4% dos comerciais. Não, e essa equação, a gente vê que ela é tão racista porque é uma conta que ela não bate. Porque se nós somos 50%, 25,3%, então em teorias e na frieza dos números, nós teríamos que estar em maior espaço e quantidade. E essa conversa nem teria que existir. Exatamente, né? Era para ser algo que normalizado. Né? Agora, por exemplo, assim, se tu for ver essa questão da proporcionalidade, por exemplo, vamos jogar a questão para a mídia do YouTube. Tá? YouTube tem... Que é algo que tu trabalha. Exatamente, que é um dos seus trabalhos. Exatamente, um dos trabalhos. Que 2 bilhões de pessoas acessam por mês o YouTube, ou melhor, 2 bilhões de usuários ativos no YouTube. Isso seria 25% da população mundial. Que é um grande acesso. Exatamente. Já representam 25% das mulheres negras, exatamente. Por exemplo, se for quantificar. Se for quantificar, é isso. Só que se tu for pegar a lista, vamos falar agora mais questão a nível de Brasil, dos 100 maiores youtubers brasileiros, por exemplo, tu tem uma mulher negra, que é a Ludmilla. Os 10 maiores youtubers, tu vai ter homens, brancos, cisgêneros, héteros, classe média. Né? Então, o que acontece? Os próprios jovens hoje, eles não conseguem às vezes se identificar com aquele grande youtuber, porque são raros os poucos youtubers negros que têm mais de 1 milhão de seguidores, por exemplo, né?
Então é complicado para essa geração, às vezes, também se identificar. Embora eles tenham mais acesso, talvez eles não consigam se ver nos grandes espaços ainda. Isso ainda me entristece um pouco, né? Principalmente a questão da mulher. Eu fico feliz que seja a Ludmilla, mas por que não é uma Maria da Silva, né? A primeira mulher que aparece na lista dos maiores youtubers é uma menina de 8 anos. Ela é a 11ª. É uma mulher, mas é uma menina de 8 anos do interior do Ceará e tal. Tem a cultura nordestina. Exato. Mas nós ainda não conseguimos se ver nas mídias. Não, a gente não está nas cabeças ainda. Sim. E como produtora de conteúdo também, quem são as tuas maiores referências e como tu procura buscar o conteúdo? Quais são as tuas referências? Quais são os recortes que tu usa? Tu aborda a questão da raça ou não? Como funciona a tua produção de conteúdo? Eu vejo assim, existem canais que fazem esse trabalho muito bem. E foi a partir deles que eu comecei a entender a minha identidade. Fui assistindo a Gabi Oliveira, a Nathalie Neri, enfim, várias youtubers negras. Foi a partir delas que eu comecei a introduzir a questão da negritude. E isso, para mim, eu vou ser eternamente grata também, né? A partir de amigas, enfim. Agora, o conteúdo em si, existem, são 2 canais, na verdade. Um é de Faça Você Mesmo, que em geral é artesanato, né? Tu chega ali e faz o artesanato. E o outro é um canal que é menor, mas ali eu falo de tudo. Que agora eu tô mais na base dos cafés e tal. Então, nesse canal, acho que eu abordei a questão do racismo uma única vez, que foi quando eu vi que o nosso presidente disse que o racismo não existe no Brasil. Né? Democracia racial, somos todos iguais. Exatamente, somos todos seres humanos, né? Enfim, humanidade, consciência humana. Isso. Então, o que acontece? Eu, muitas vezes, prefiro absorver esse conteúdo, porque o fato de eu já estar no YouTube fazendo, seja artesanato, ou seja falando sobre a questão de cafeterias, por exemplo, já é um ato político. Já a pessoa já consegue também se identificar, porque nem sempre o negro precisa falar sobre a questão racial para poder ter a identificação. É isso que eu também ia comentar. As pessoas enxergam que obrigatoriamente o negro ele tem que falar sobre racismo, tem que falar sobre pautas sociais e as mazelas onde a gente é colocado, porque a gente não é visto só como um ser de agente social realmente. É uma figura decorativa do 20 de novembro, né? Em algumas questões assim, né? Então é algo que, se tu for ver, existe hoje produtores de conteúdo negros falando sobre videogame, né? A questão, obviamente, que a gente está falando da uma menina também sobre videogame, que é a Preta Burning Hell. Tem também a questão da maquiagem, né? Que é onde a gente encontra talvez mais a questão das meninas negras que estão despontando. Porque já foi mais difícil encontrar maquiagem para pele negra. Pois, hoje a gente, né, tanto no cabelo quanto na maquiagem. A maquiagem eu acho que ainda é muito pouco, mas o cabelo a gente ia no mercado, na farmácia, a gente tinha 2, 3 opções. E hoje o mercado descobriu que é muito rentável uma pessoa crespa e cacheada. Exato. Que a gente consome muito mais que pessoas. Compra, né? O Black Money, ele também vai fazer com que a economia gire. Então, isso também me deixa bastante contente, sabe? De poder ver que, embora a mídia não nos reconheça, a gente ainda consegue se abraçar entre si, sabe? Talvez seja esse o motivo pelo qual muitos youtubers não tenham mais de 1 milhão. Porque muitas vezes a nossa conversa, as nossas dores, o nosso dia a dia, nós falamos de nós para nós mesmos. Então, se tu for ver a questão do acesso à internet, do acesso a uma boa internet, né? Então, a gente acaba falando de nós para nós, né? E por isso que eu acho que se a pessoa ela é negra e ela se sentir confortável, até para não ficar disseminando achismos, né? Porque Sim. eu acho que a pessoa, quando ela vai, ela tem uma responsabilidade, né? Se ela não se sentir segura o suficiente a falar sobre questão racial, ela vai falar sobre, sei lá, aviões, né? Mas não deixa de estar nesse espaço, porque é um espaço democrático no sentido em que qualquer pessoa pode pegar um celular e dar produzir o conteúdo. Exato. E
é um espaço que não pode ser desperdiçado, né? Seja por que motivo for, não pode ser desperdiçado. Claro, então pra gente encerrar, eu queria que tu dissesse para as meninas negras o quão importante nós somos, na verdade, sabe? Como agente social, esse despertar da racialidade e de nos colocarmos como agente de fato em uma sociedade. As meninas, a gente começa assim a questão das meninas, né? Porque eu já poderia ser mãe da maioria das meninas. Elas têm muita sorte, porque, como eu falo, que hoje a discussão ela está em todos os lugares, né? O que elas precisam saber que no momento em que elas se encontrarem, não importa se elas tiverem 2 anos de idade, se elas tiverem 13 anos ou mesmo se tiver 60, no momento em que elas se encontrarem é libertador. Porque tu não vai ter um padrão para seguir, tu não vai ter algo que não é teu tentando, fazendo uma violência contra ti mesmo. Então tu vai poder viver a tua vida, a tua beleza, a tua verdade, a tua ancestralidade. Tu vai poder viver como uma pessoa única que se é. Então acho que no momento em que elas descobrem isso, elas vão ver que é fantástico. Elas vão saber exatamente esse momento e elas não vão esquecer. Então é pertencimento e liberdade. Exato. Então tá. Muito obrigada, então. Claro, foi um prazer a nossa conversa. Então. Adorei. Obrigada. Acho que eu vou